Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal, falando das maravilhas do Senhor, das profecias do profeta Zacarias, que usado pelo Espírito de Deus trouxe a alerta para o povo, conselhos, exortação, para que eles voltassem para o Senhor de todo o seu coração, que aquele jejum que eles haviam feito ia se tornar em alegria e festa. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Deus disse aos israelitas: viva com compaixão e repitas as suas atividades não apenas no culto, mas nos dias cotidianos. E o Senhor declara: e o jejum que fizeram para mim se tornarão em ocasiões felizes, festas e alegria para o povo de Judá. Por isso, ame a verdade e a paz. Conforme está escrito em Zacarias 8:19, as marcas de luto se transformarão em festas. O que antes era memória de perdas tornarão em celebração da redenção. A história será escrita pela fidelidade de Deus. E a visão se expande não mais apenas para Israel, mas para todas as nações. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão o manto de um judeu e dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês, conforme está escrito em Zacarias 8:23. Este é o clímax glorioso, a restauração de Sião, culmina em missão, em luz para os povos, em presença de Deus que atrai as nações, não pela força, mas pela santidade. Um povo redimido se torna canal de redenção. A glória do Senhor em Jerusalém faz dela centro de adoração e esperança e reconciliação para o mundo inteiro. E assim permanece a pergunta que ecoa até hoje: estaremos entre aquele que agarra a orla do seu manto? Seremos encontrados entre aqueles que buscam a sua presença e que escolhe andar em seus caminhos e vive a plenitude da promessa? Pois o chamado não é apenas para contemplar esta restauração, é para vivê-la, para encarná-la, para participar dela com mãos firmes, coração renovado e vidas entregue a um Deus que transforma pranto em festas, ruínas em glória e desolação em habitação eterna. Enquanto as promessas de restauração em Zacarias 8 ressoam nos corações do povo, garantia da fidelidade de Deus, visão de uma cidade cheia de paz e a declaração de que Sião será novamente a morada do Todo-Poderoso. O tom da profecia começa a mudar. Já não está voltado apenas para a restauração de Jerusalém, mas agora a palavra do Senhor se estende além das fronteiras de Israel, alcançando as nações, proclamando juízo sobre aqueles que se opuseram a ele, ao mesmo tempo que revela a vinda de um rei como o mundo jamais
conheceu. Este capítulo se posiciona num cruzamento entre a justiça divina e a graça insondável, revelando tanto a queda dos poderes terrenos como o surgimento de um reino que não se levantará pela força das armas, mas pelo reinado da justiça e da paz. A profecia começa com pronunciamento solene, uma declaração que os olhos do Senhor estão sobre as nações e que a sua justiça não tardará e que aqueles que confiaram em suas forças, riquezas e arrogâncias serão abatidos. A palavra do Senhor está contra a terra de Adraque. Repousará sobre Damasco, pois o Senhor observa toda a humanidade, assim como todas as tribos de Israel. Zacarias 9:1. Este versículo inicial estabelece o peso do juízo divino. Adraque e Damasco, cidades centrais da região da Síria antiga, haviam sido bastiões de poder e muitas vezes inimiga de Israel. Mas agora o próprio Senhor se move contra elas, não como um Deus tribal, mas como um soberano de todas as nações. A frase "o Senhor observa toda a humanidade" revela que está prestes a acontecer. Não é apenas uma conquista histórica, mas é uma intervenção divina que chamará a atenção do mundo inteiro. Do norte, o juízo se espalha para Ramate, Tiro e Sidom, cidades conhecidas pelas suas riquezas e influência estratégica. Tiro é destacada como símbolo do orgulho humano em seu auge. Uma cidade que acumulou riqueza como poeira e ouro como barro das ruas, conforme está escrito em Zacarias 9 e versículo 3. No entanto, sua alta confiança será destruída. O Senhor desapossará Tiro da sua riqueza e lançará no mar o seu poder, e ela será consumida pelo fogo, conforme está escrito em Zacarias capítulo 9, versículo 4. Esta profecia se cumpriria com precisão histórica século depois, quando Alexandre o Grande conquistou Tiro em 332 a.C., mostrando que nenhuma fortaleza, riqueza ou império humano pode resistir ao decreto soberano de Deus. A profecia então se volta para Filícia, a inimiga histórica de Israel, proclamando juízo sobre as suas cidades principais: Ascalon, Gásia, Hebron e Asdod. Gásia perderá seu rei e Ascalon ficará deserta. Um povo bastardo habitará em Asdod e darei vinho ao orgulho dos filisteus, conforme está escrito em Zacarias 9, 5 e 6. O poder dos filisteus será esmagado, as suas cidades devastadas, seus governantes dispostos. No entanto, mesmo em meio ao juízo, uma palavra brilha.
os sobreviventes pertencerão ao nosso Deus e se tornarão como um clã em Judá, conforme está escrito em Zacarias capítulo 9, versículo 7. Assim é o padrão da justiça divina, nunca se limita à destruição, pois mesmo em meio ao juízo há misericórdia. A porta da redenção continua aberta para os que se voltarem ao Senhor. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. O capítulo 9 do livro de Zacarias também revela-nos que o fim não é destruição, mas é regeneração, é transformação. Deus trabalha num padrão maravilhoso. Ele aconselha, adverte, alerta, e quando as pessoas não dão ouvido, ele aplica o juízo como um remédio para uma enfermidade, para uma ferida que vai doer, mas vai curar, porque o remédio é forte, mas também cura a enfermidade. Portanto, meus amigos, precisamos examinar este capítulo 8 e 9 do livro de Zacarias para nós passarmos a entender a grandeza de Deus, o seu trabalhar e o que Ele quer de todas as nações. Deus quer sempre o bem para o seu povo. Procure se aproximar de Deus. Um conselho eu te dou. Para você se aproximar de Deus, você começa lendo as Escrituras Sagradas. Assim você vai conversar diretamente com Ele e Ele contigo. Enquanto você está lendo, dá uma leve impressão que você está recebendo o conselho daquele escritor. O Espírito Santo começa a falar no seu coração e você começa a entender aquilo que está lendo e os seus pensamentos vão mudando. Em seguida, o seu comportamento e vai se exteriorizando de dentro para fora e todos perceberão em si uma mudança, uma transformação. Procure ao Senhor enquanto se pode achar. O mundo está em confusão, em conflitos, em guerra. Precisamos de um socorro urgente, que é o Senhor Deus, Jesus Cristo, o Salvador de toda a nação. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!